Olá a todos! Então vamos dar continuidade agora no nosso curso com a revisão dos exercícios, né? Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, a gente usou algumas ferramentas um pouco diferentes, né? Então a gente liberou novas tentativas, então se vocês quiserem retornar e fazer novamente depois da explicação, fiquem à vontade, né? É um pouquinho do ajuste da gente também se habilitando ao mundo à distância, né? As ferramentas à distância. Então vamos começar com algumas análises, né? A princípio, então, o que a gente tem aqui de importante, né? A gente está avaliando, então, duas questões distintas, atividade 5 e atividade 6. Na atividade 5, a gente está fazendo um processo de identificação, para a gente aprender a ler os objetivos e analisar isso. E no 6, a gente faz a classificação. Então, a atividade 5, né, uma das dificuldades é uma ferramenta um pouquinho diferente, né? Ela permite criar um sistema onde eu quero, então, clicar aqui, né? E aí eu vou identificar quais são as palavras que eu gostaria que fossem identificadas. O objetivo é a gente ler, então, cada um desses objetivos de aprendizagem que a gente está tirando lá da BNCC, né? Então são lá ela vai chamar de habilidades, né? As habilidades e competências que nós queremos atingir, que no fundo são os objetivos, né? O objetivo é a gente atingir essa habilidade. A ideia, então, é a gente fazer a leitura e identificar. Vários desses objetivos têm um ou mais subobjetivos dentro dele. Então, para evitar a dúvida, né, o que a gente é pedido é identificar que define a atividade cognitiva. Se tiver mais de um verbo, a gente vai colocar aquele que tem o maior nível, né, no domínio cognitivo, né? Então, o primeiro, eu vou passar por eles aqui, né, em sequência, e depois fazer a próxima atividade também. Reconhecer e grafar corretamente palavras derivadas com os sufixos agem, ouso, esa, isar e isar, regulares morfológicos. Isso aqui é do quarto ano da língua portuguesa, então é o objetivo 8 de alunos do quarto ano do ensino fundamental da língua portuguesa. Nós temos aqui dois verbos, né? Reconhecer e grafar. O reconhecer aqui pra gente é o primeiro nível da taxonomia de Bloom, então a gente tem que ficar atento com ele. Mas aquele de maior nível é o grafar, que seria nível 3 de aplicação. Então, óbvio, pelaquela estrutura hierárquica que a gente apresentou para vocês, se o meu aluno, para que o meu aluno consiga grafar corretamente, ele tem que ter a capacidade de reconhecer. A gente vai deixar aqui só o grafar. A próxima, né, é o objetivo 33 dos anos 6 e 7 da língua portuguesa, pontuar textos adequadamente. Aqui, sem muitas dúvidas, né, é o próprio pontuar. A gente só tem um verbo, uma atividade cognitiva, né? A próxima atividade, eu tentei pegar duas atividades de cada uma das áreas. Então tem duas de língua portuguesa, duas de artes, duas de educação física, de línguas, de matemática, aqui de ciências, geografia e história. Então é legal que a gente consegue, todo mundo vai ter, pelo menos conseguir identificar da sua própria área também, né? Então em artes, identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Nesse caso, a gente tem o identificar e o analisar, né? Mas, Rodrigo, aqui na frente tem o de modo a aprimorar. Complemento essa frase, então a gente tem uma segunda frase que não é necessariamente o meu objetivo, ele só explica a maneira que eu quero percorrer esse objetivo. Então, os objetivos principais, as habilidades principais estão em identificar e analisar. Identificar, primeiro nível, analisar, quarto nível. Né? Tá aqui em cima, analisar, quarto nível, o identificar é simplesmente o relembrar. A gente vai deixar aqui pra gente o analisar. Na próxima frase, né? No próximo objetivo, analisar os elementos constitutivos das artes visuais, né? Na apreciação de diferentes produções artísticas. Então aqui fica apenas o analisar. A gente não tem outro verbo de objetivo, né? Então a gente vai deixar somente ele. Em educação física, vamos lá. Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando características que constituem na temporaneidade e suas manifestações. Aqui são dois verbos, então nós temos o diferenciar e temos o identificando aqui, né? O gerúndio, né? Mas trazendo pra gente isso. Então, são dois verbos diferentes, são dois objetivos diferentes. A gente trabalha com o diferenciar, porque aqui é uma capacidade de julgamento, nível 5, não identificar, nível 1. A próxima, identificar as características das lutas do Brasil.
Então, a gente só tem o identificar, é a parte importante em termos de cognitivo, né, atividades cognitivas. Em línguas aqui de inglês, né, utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias, né. Novamente, o identificar aqui, além de ser no nível mais baixo, isso aqui é o meio com que eu estou utilizando. Isso aqui não é um outro objetivo. Os objetivos principais para a gente aqui estão em utilizar e descrever. Essas são as duas orações principais que nós temos. Utilizar, nível 3, descrever nível 1. Descrever nível 1, talvez nível 2, né? Que pode ser uma questão o descrever pode ser um explicar, né? Mas de qualquer jeito, mesmo sendo nível 1 ou 2, a gente mantém aqui o utilizar nível 3. Empregar de modo inteligível os pronomes relativos para constituir períodos compostos. A gente tem aqui o empregar e o constituir. Constituir nível 6, empregar nível 3. Calma. Aqui entra a questão da interpretação, né? O objetivo é o empregar de modo inteligível os pronomes relativos. Esse construir, apesar de ser nível 3, está lá em cima, né? Criar, construir, apesar dele ser um nível 6, esse não é o objetivo. Então, eu quero que o meu aluno aprenda a empregar para que ele consiga fazer um período composto. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu não estou interessado aqui em que ele aprenda a construir períodos compostos. Então, o objetivo não é neste momento. Eu quero que ele saiba empregar para lá no futuro, em outro momento, ele conseguir construir isso daí. Então, é interessante a gente tomar cuidado o que é o objetivo e quais são as consequências ou os modos de utilização daquele objetivo, né? Comparar números naturais até 2 ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. Aqui a gente só tem o comparar, então é ele mesmo, né? A próxima, resolver e elaborar. Então a gente tem 2 aqui. Resolver e elaborar problemas que envolvem situações de compra e venda de forma de pagamento, utilizando 3. Termos como troco e desconto, 4. Enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, né? Todas as orações aqui, elas são objetivos distintos. Então, nós temos a demanda nesse objetivo de 4 atividades cognitivas, né? Rodrigo, qual que a gente deixa aqui? Nesse caso, a gente vai deixar elaborar. Por quê? O resolver é uma aplicação. Utilizar também é uma aplicação. O enfatizando aqui, né, é um meio, mas ele traz um quê de análise de julgamento, né, que é o que eu vou pedir a analisar, mas o elaborar é nível 6. Então, para que o meu aluno consiga elaborar problemas, né, que ele consiga ele criar problemas, ele tem que ser capaz de resolver, ele tem que ser capaz de executar, então ele vai ser pra gente aqui de mais alto nível. Óbvio, aqui eu pedi para selecionar de mais alto nível somente por uma questão pedagógica, para a gente gastar um tempinho também de aprender a avaliar as importâncias relativas. No dia a dia, nós vamos trabalhar com todas elas, não é que eu vou ignorar as inferiores. Aqui foi só por uma ferramenta pedagógica para essa atividade que a gente desenvolveu para vocês, né? A próxima, investigar a importância da água, da luz para a manutenção da vida. Aqui a gente só tem o investigar, né? É o objetivo principal. Selecionar argumentos que justifiquem que os sistemas digestórios e respiratórios são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição, com base na identificação. A gente tem o selecionar e, apesar de não estar em verbo, né? O com base na identificação quer dizer que o aluno tem que ter essa capacidade de identificar as funções. Então, para selecionar, vai ter que ter essa capacidade. E eu já acabei de comentar, né? Para selecionar, ou seja, o selecionar sendo de nível 5, né? Julgamento, há uma questão de necessidade de julgamento, ela já é maior do que a identificação, porque é simplesmente a demonstração dos pontos. Agora, em geografia, identificar. Então, tem identificar e elaborar diferentes formas de representação para representar componentes da paisagem, né? Aqui a gente vai pro elaborar, porque o identificar é o primeiro nível, né? O representar é o escrever, seria o desenhar, então é um aplicar daquilo que ele está conhecendo, né? Ele encaixaria mais ou menos como um aplicar. E sobra então o elaborar. O elaborar é criar uma nova forma.
Isso aqui é uma habilidade de mais alto nível, de nível 6, né? Uma habilidade de criação. A próxima geografia, associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o sistema colonial implantado pelas potências. Só tem o associar, então é ele mesmo. Né? História, inventar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Aqui a gente tem dois objetivos, então são duas estruturas, não é que o analisar é uma especificidade do inventariar, né? Aqui pela conjunção ele vai trazer essa noção para a gente de dois objetivos escondidos dentro dessa habilidade. Qual que a gente deixa? O analisar. O analisar é nível 4. Eu estou analisando o processo de como as coisas acontecem. Ou inventariar aqui, pra gente, é nível 1 ou nível 2, tá? Nível 1, se for simplesmente ele identificar, não, então, na verdade, nível 2 ou nível 3. Ou ele é, lá, nível 2, entender. Ele vai fazer um inventário, ele vai entender o processo que está acontecendo e vai transcrever de outra maneira, né? Essa é uma maneira de a gente saber se o aluno entendeu ou não, ele transcrever de outra maneira. Ou é um aplicar. Ele aprendeu o procedimento de inventariar e eu estou pedindo que ele aplique esse processo. Independente, 2 ou 3 e 4, a gente vai manter o 4. Por fim, comparar as navegações. Então, simplesmente comparar. A gente não tem outro verbo aqui. Então, a gente finaliza a análise desta atividade. Vamos para a próxima, né? A atividade nível 6. Aqui eu reduzi, né? Eu peguei uma só de cada área. É uma atividade demanda um pouquinho mais de tempo, né? Para a gente analisar. E a gente vai fechar, então, o nível de cada uma dessas coisas. Só que agora, além de avaliar o nível, que de certo modo a gente fez na primeira, só não foi explícito, né? A gente também está se preocupando agora com a dimensão do conhecimento. Aquilo que eu estou querendo que a pessoa faça. Eu quero identificar alguma coisa. Tá? Mas o que eu quero que ele identifique são somente fatos, conceitos, procedimentos ou metacognitivo. Né? É um processo que ele tem que refletir sobre o próprio ser. E a gente vai analisar isso. Eu dei um pequeno exemplo, né? Então, comparar as navegações. Tá aqui, comparar as navegações do Atlântico e do Pacífico nos séculos 16, 14 e 16. Nossa, pulou o 15. Tá assim da BNCC. Não, ipsis literis, né? A gente só copiou. Comparar. Então, comparar é uma atividade que envolve uma análise. Ele não está pedindo para a gente analisar quem é melhor ou pior. Então, não é uma avaliação, né? É simplesmente uma análise comparativa do que está acontecendo. E o que eu quero comparar? As navegações do Atlântico e do Pacífico. A comparação e entre diferentes séculos. Então eu vou comparar coisas e eu vou precisar relacionar as duas. Porque eu tenho séculos distintos, eu tenho locais distintos. Então não é simplesmente conhecimento de fatos. Eu estou exigindo aqui uma estrutura de conhecimento de conceitos, que eu estou relacionando mais de um fato. Vamos fazer uma revisão rapidinha, né? Os fatos são fatos simples. Então, se eu falar assim, olha, identifique quais são as navegações do Atlântico e quais são os Pacíficos. Isso é fato. Eu só tenho que identificar e eu só tenho que conhecer os fatos de quem é quem. Na hora que eu peço para comparar, além de comparar, eu estou trazendo uma correlação temporal e uma correlação geográfica. Então, não são simplesmente fatos, mas sim conceitos. Não chega no nível do procedural porque eu não estou exigindo necessariamente coisas muito específicas, né? E detalhes de funcionamento. Eu estou mais comparando situações. Então esse aqui vai ser o nosso nível 4B. Vamos lá para a primeira, né? Identificar em texto os efeitos do sentido e de estratégias de modalização e argumentatividade. Então, primeiro é identificar. Então isso aqui é nível 1, é simples, né? O relembrar, o identificar é praticamente sempre nível 1, né? Mas o que eu estou identificando? Eu estou querendo entender os efeitos de sentido. Então isso está me trazendo a noção que eu quero, não é só identificar, por exemplo, quem é sujeito e verbo predicado. Aqui é a língua portuguesa, né? Então não é só sujeito e verbo predicado. Ele precisa ter noção de
como as coisas estão relacionadas, eu tenho que identificar qual é o sentido que foi dado em alguma dessas estratégias. Então são soluções específicas. Aqui eu coloquei duas opções de resposta, né? A gente pode colocar no B, né? Pode ser ou B ou C. Eu pessoalmente acho que é C, porque me parece que há uma profundidade. Eu tenho que entender os processos por detrás de como argumentar. Mas eu vejo também que faz sentido a gente não chegar no nível C e parar no nível B. Só as relações entre esses conceitos, né? De novo, eu já falei em vários momentos, né? A taxonomia ela não é uma ciência exata, né? Então ela me dá um norte, me dá um bom norte, mas há momentos que há essa questão. Então, a princípio aqui tanto B quanto C seriam razoáveis, né? Em artes, vamos lá. Analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Então, analisar nível 4, a gente não está criando julgamento, então não é nível 5. Não é só uma aplicação de um conceito, então não é nível 3. Mas eu quero analisar os elementos. Eu não estou preocupado em analisar como eles estão se relacionando. Eu não estou preocupado em entender a constituição desses elementos. Então são simplesmente os fatos. Eu quero analisar no nível de fatos, né? A próxima, identificar as características, né, das lutas no Brasil. Então, identificar, nível 1, a gente já está começando a olhar isso. E eu quero identificar o quê? As diversas características, códigos, rituais, indumentária. Então, são simplesmente fatos. Eu simplesmente estou preocupado em fazer essa identificação de diferentes fatos. Utilizar o presente indicativo para identificar pessoas. Então, utilizar, isso aqui é uma aplicação. Então, isso aqui é nível 3, né? Aqui, novamente, a gente tem uma dúvida, né? Na verdade, aqui não é nem A nem B, seria um meio termo, né? Alguma letra no meio do caminho. Por quê? Né? Então, a estrutura. Pessoalmente, né, eu tendenciaria a colocar talvez um A aqui. Por quê? Porque eu estou querendo identificar quais são, utilizar, né, o presente. Então eu vou pegar o verbo, vou fazer a declinação dele, vou fazer a conjugação e faço uso. E aí eu sei quem é a primeira, segunda, terceira pessoa. Só isso. Mas eu posso querer, e o objetivo, ele é abrangente. A maneira que ele foi escrito, ele é mais abrangente. Então eu posso falar assim, mas eu estou querendo aqui explicar algumas questões de conjugação. A relação entre as pessoas e os verbos. Então, se eu for tendência para esse caminho, eu não colocaria um 3A, eu colocaria um 3B, né? Porque eu estou preocupado nessa estrutura no nível um pouquinho mais alto. Em termos de conceitos. Então, aqui depende se eu vou só ensinar ele a usar ou se eu vou exigir que ele aprenda a usar, levando em considerações essas relações. E aí seria um 3A ou um 3B. Novamente, não é a maioria desses objetivos não são da minha área de especialidade, né? Então, você da área conseguiria, provavelmente, a tua escolha é melhor que a minha. Mas eu não posso falar que aqui é um 3C. Há uma dúvida entre 3A e 3B? Sim, há uma certa dúvida. Um 3C não encaixa. Por quê? Porque eu não estou preocupado em entender as relações específicas de como, quando, por que eu estou utilizando aquela estrutura daquela maneira, né? Ou quais são as diferenças semânticas de um presente indicativo para outros modos temporais, né? Ou por que o inglês não tem alguns modos temporais que outras línguas têm? Então eu não estou preocupado com processos muito específicos que seria no nível C, né? Aqui seria ou um A ou um B. Dá para argumentar dos dois lados, né? E se tudo deu certo, a ferramenta ela consegue analisar as duas respostas como verdade, como corretas no nosso exercício. Então, comparar números naturais de até 2 ordens de grandeza em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Que nível que é? Rodrigo, aqui é comparar. Então, comparar a um julgamento é nível 4. Sim, essa seria a minha interpretação. Mas eu posso simplesmente querer que não necessariamente um processo de julgamento. Como eu estou tratando com questões de grandezas, às vezes eu só quero que ele fale quem que é maior, quem que é menor. Eu não quero que ele passe pelo processo de fazer essa análise de maneira mais filosófica um pouquinho, de entender quantidades.
Então não necessariamente seria um nível cognitivo 4. A gente poderia colocar o nível cognitivo 3, que é só aplicar a aplicação desse conceito de comparação, né? O comparar, ele envolve um julgamento, né? Envolve uma noção mais própria. Então, aqui talvez um nível 3 legal. As duas, de novo, é comum você ficar em dúvida entre dois níveis. Será que é um para cima ou será que é um para baixo? É diferente você ficar com dúvida. Será que é nível 1 ou nível 4? Aí a discrepância é um pouco maior. Então, nível 3. Em termos de conhecimento, né? O que a gente está exigindo aqui? A gente pode falar que são apenas fatos, então são só as ordens numéricas, né, de maneira normal, então ou usando ou não usando a reta numérica, mas eu posso estar querendo, e essa seria a minha ideia, né, mas depende de novo da área e como você está trabalhando como professor, né? Mas eu posso falar assim, olha, aqui seria legal começar a explorar o conceito da reta e por que as distâncias são iguais e que os tamanhos de distâncias representam a diferença das grandezas. Então você está começando a correlacionar efeitos. Aí seria o nível B, aqui em cima, né, o nível B conceitual, não somente uma exploração de fatos. Mas, de novo, as duas são razoáveis, né? Se a taxonomia nos permitisse, aqui eu colocaria um 3,5 e um A/B, né? Mas a gente acaba precisando definir uma das duas. Selecionar argumentos que justifiquem porque os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis. Então, a seleção, ela envolve um processo de analisar os argumentos, e aí eu posso selecionar esses argumentos sem uma preocupação de quem é melhor ou pior, né? Ou eu quero selecionar me preocupando com quem é melhor ou pior. Então, eu posso fazer essa seleção sem julgamento, simplesmente elencar quais são os argumentos, ou eu posso selecionar fazendo julgamento, quais seriam os melhores. Então aqui ficaria entre 4 e 5, né? Vamos colocar um 5, só porque acho que não tem nenhum outro 5 aqui, né? Mas o 4 também é viável. Então a grande questão do 4 para o 5 é se envolve julgamento nessa análise ou não. A seleção pode ser simplesmente uma seleção, né? Ou eu quero falar quem é o mais ou menos importante nessa seleção. Em termos de conteúdo, a gente está preocupado aqui de uma explicação do porquê que as coisas acontecem. A gente está querendo fazer no finalzinho, a identificação das funções. Então a gente está preocupado em fazer essas correlações. Então isso aqui é pelo menos no nível B. Descrever processos migratórios, suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, né? Então, o que eu estou preocupado aqui? Fazer simplesmente uma descrição. A descrição, ela envolve um processo de explicar um conteúdo por outra maneira. Então, o aluno vai, no descrever, é o que a gente está trabalhando no nível 2. Então, apesar do nível, só para explicar um pouquinho com calma, né? O nível 2 a gente trabalha com o nível do entendimento, né? Mas, Rodrigo, descrever é sentar e fazer alguma coisa, não é uma aplicação? Não, porque eu não estou aplicando esse conceito. Eu estou descrevendo o conceito que eu acabei de conhecer, né? Então a descrição, ela envolve, é uma maneira interessante da gente saber se a pessoa está entendendo ou não, né? Então, a maneira trivial, né? Explica para mim. Aí o aluno vai lá e repete igualzinho todas as coisas que ele leu no livro. Não. Com as suas palavras. Então, quando essa expressão, né, com as suas palavras, ela força a saber se ele memorizou ou se ele entendeu. Então, o descrever aqui para mim está trazendo esse sentido. Eu quero saber se a pessoa consegue entender, pela maneira da descrição, os processos migratórios. Só que aqui não são somente os processos migratórios, né? Então não dá para simplesmente falar que é um 2A. Por quê? Porque eu estou querendo relacionar isso, eu quero que ele descreva a relação disso com a formação da sociedade brasileira. Então, como é que o Sudeste se formou com a migração que veio do Nordeste? Pensando em processo migratório nacional, né? Ou processo migratório internacional. Como é que a gente tem no Sul
a muitas colônias europeias, como é que isso modificou? Então não é simplesmente eu entender os processos migratórios, mas entender eles com relação a outros fatores. Então, no 2b. Por fim, explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas e sociais. Se a gente tiver só essa primeira parte aqui, a explicação, a gente já comentou, né? Nível 2, a explicação envolve a questão da capacidade do conhecimento, do entendimento, né? Não é uma aplicação, é um entender. E seria simplesmente também um 2A. Por que não é? Né? Por causa dessa oração subordinada explicativa. Os professores de português vão me corrigir nos comentários, tenho certeza. O que é essa abordagem aqui? O que ela faz? Eu quero explicar, mas há um detalhe, né? A ênfase dessa explicação não é somente em como foi formada, mas nas transformações políticas, sociais e culturais. Então eu preciso entender os fatos das relações, os fatos políticos, sociais e culturais, e como é que isso foi transformado, ou seja, quais são as correlações envolvidas. Então isso vai trazer para a gente o nível B. Certo? Então aqui a gente apresenta para vocês, né, esse modelo. Esse é um processo um pouquinho doloroso, né? As ferramentas são novas, são ferramentas novas que a gente apresentou para vocês, então, em termos de metodologia, como utilizá-las, mas também essa análise crítica é uma coisa que a gente faz de maneira. Muitos de nós fazemos, quando chega o material, quando chega alguma coisa, você faz, mas você não está tão preocupado com os detalhezinhos, né? Então aqui a gente está fazendo com mais calma e esse passo a passo ele é um pouco mais puxado. Muitíssimo obrigado, acho que a gente fechou. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, é que eu resolvi passar linha a linha, um para dar esse sentido para vocês começarem a entender um pouquinho melhor também como o processo é feito, né? Como essa análise, a gente faz essa análise, tem que ser feita ela bem passo a passo. E fico à disposição depois para qualquer dúvida, tá joia? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.